Olá, eu sou Tatiana Couto, terapeuta ocupacional, titulada em gerontologia pela SBGG e atualmente eu trabalho no Hospital do Servidor Público Estadual, nas equipes de geriatria e cuidados paliativos. Além disso, eu faço atendimentos domiciliares a pacientes idosos. Eu vim aqui conversar com vocês sobre o caso que vocês leram na revista Aptari, na coluna Casos e Soluções, e vou contar um pouquinho para vocês sobre o caso que a gente vai discutir, descreveu lá. Então, a paciente é a senhora MAH, MA tem 91 anos, ela foi encaminhada para a terapia ocupacional pela geriatria para atendimento domiciliar. A geriatra relatava já que essa paciente apresentava um diagnóstico de transtorno cognitivo leve. Essa paciente, então, a senhora MA, é uma paciente casada, o marido com 98 anos, ela tinha 91, o marido tinha 98 anos, dependente, o marido, necessitando de uma cuidadora recentemente. Então, essa era uma situação nova que a dona MA estava tendo que conviver com esse marido mais dependente e com essa presença de uma terceira pessoa na casa que não era habitual. A dona MA tinha 2 filhos, 3 netos e um bisneto, estudou direito, fez curso superior de direito na USP, foi uma das únicas mulheres na sua turma, trabalhou como advogada por muitos anos, mas ela já estava aposentada, então, no momento do atendimento da terapia ocupacional há cerca de 20 anos. Com ela morava um marido, e ela morava com o marido num apartamento sozinha, os dois, o casal, mas a filha trabalhava muito pertinho dali e dava uma retaguarda e um suporte que eles necessitavam de segunda a sexta-feira. No final de semana, a filha morava longe e aí o suporte acabava ficando um pouco mais à distância. Mas atualmente, então, eles tinham uma cuidadora que era uma cuidadora para o marido, tá? Bom, a terapia ocupacional foi acionada, segundo a família, a paciente estava atrapalhada. Atrapalhada bem entre aspas, né? Porque ela fazia várias tarefas da casa, mas atualmente ela estava ficando com um pouco de dificuldade de se organizar para fazer essas tarefas. E além disso, a gente começou a ver aí um relato de um conflito entre as cuidadoras e a própria paciente, pensando no cuidado com o marido, né? Então, nessa organização do cuidado, a paciente estava se sentindo preterida, estava se sentindo desrespeitada, mas ela não tinha condições mais de continuar fazendo algumas atividades de cuidado com o marido e também de organização do domicílio. Na avaliação da terapia ocupacional, a gente verificou que a paciente era independente para as atividades básicas da vida diária e semidependente para as atividades instrumentais da vida diária. Então, ela tinha dificuldade para as compras, ela já não era mais a responsável para ir ao banco, pagar as contas, a família já havia assumido essa tarefa. Também a gente verificou uma rotina desestruturada, sem atividades sociais, e ela era uma pessoa que falava muito, que sempre teve muito convívio social. Ela tinha sido inclusive síndica do próprio prédio, e ela tinha uma queixa de tontura quando saía na rua. Ela falava que ela tinha labirintite, mas ela nunca teve esse diagnóstico. A gente colheu o histórico ocupacional e, além do trabalho, ela tinha muito interesse e já havia realizado atividades culturais, artísticas, de poesia e também pintura com grafite. Mas a principal demanda dela era alguém que pudesse ir com ela realizar as compras da casa. Então, essa foi a primeira atividade da terapia ocupacional realizada. Então, a gente saía à rua para fazer as compras com ela e a gente viu que ela não tinha mais noção tanto do dinheiro quanto da organização, do planejamento dessa atividade, porque ela repetia itens, precisava sair várias vezes ao dia para conseguir dar conta de uma lista, que não era uma lista, era só, ela fazia uma lista imaginária. Então, essa foi a primeira intervenção que a gente fez. A gente ajudou essa senhora, a dona MA, a fazer a lista de compras, verificar o que ela precisava comprar de fato na casa, então olhar a despensa, fazer a lista, mensurar quanto ela precisaria de dinheiro, porque ela levava quantidades grandes de dinheiro
para fazer essas compras. E a gente fez um quadro também com a organização da rotina para que ela pudesse perceber o quanto ela era produtiva e útil. Bom, a queixa da labirintite, quando a gente começou a fazer essas atividades, a queixa da labirintite praticamente cessou e a gente atribuiu, tanto a terapeuta, no caso eu, quanto a médica e a própria família, atribuímos a uma segurança e planejamento maior para realizar atividades de compras e atividades externas. Ainda a gente percebeu que ela começou a ter tempo para retomar atividades de interesse dela. E a gente começou a fazer essas atividades de interesse, a gente voltou a gravar os vídeos, ela voltou a recitar poesias, a gente começou a gravar os vídeos dela recitando essas poesias. A gente foi comprar material para ela voltar a desenhar. Então, ela começou a perceber, quando a gente fez a organização do cuidado, ela começou a perceber que ela tinha tempo para essas tarefas. As cuidadoras perceberam que ela deixou, então, o cuidado mais livre, né? O cuidado do marido mais livre. Isso contribuiu muito para o clima de harmonia da casa e da própria família. Então, durante esse acompanhamento com a dona Emiá, o marido começou a ficar mais debilitado e foi possível ajudar essa paciente no enfrentamento a um luto próximo. E, inclusive, pensar com ela as próprias diretivas antecipadas de vontade e em como ela organizaria a sua vida depois da partida dele. Infelizmente, pouco tempo depois, esse marido veio de fato a falecer e ela mudou momentaneamente para a casa da filha, para que eles pudessem se reorganizar em termos físicos, financeiros. E aí, infelizmente, a gente acabou perdendo o segmento, porque logo veio a pandemia da Covid-19, e aí pouco tempo depois também eu soube que ela faleceu. Então, infelizmente, a gente acabou perdendo o segmento com a dona Emiá. Mas o que é importante ressaltar desse caso, né? O quanto a terapia ocupacional foi importante para organizar a rotina dessa idosa, para trazer atividades que essa idosa gostava de fazer, para fazer com ela atividades de uma forma muito mais planejada e estruturada. Portanto, ela teve mais segurança para fazer essa atividade. O clima de harmonia da casa e da família foi muito mais interessante, foi muito mais fácil fazer o cuidado. E, além disso, a gente vê ali o quanto que ela ganhou em qualidade de vida nesse finzinho de vida dela. Já era uma idosa muito idosa, com mais de 90 anos, mas o quanto ela pôde resgatar de atividades, o quanto ela pôde se sentir útil e contribuindo para a família. Então, foi fundamental aí o olhar da equipe, o trabalho da equipe multidisciplinar, o médico podendo ver que essa paciente tinha aí um potencial ainda para fazer coisas e que precisava de alguma adaptação, e foi um caso muito interessante que a gente pôde acompanhar e a terapia ocupacional pôde mostrar a sua importância. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi muito interessante mostrar esse caso para vocês. Quero agradecer o convite da revista e estou à disposição de